A Lei de Benford. Este vídeo será longo. Tenham paciência em o ouvir. Prestem atenção. A teoria de Benford é poderosa para indicar possíveis fraudes em qualquer tipo de processo que vocês estão envolvidos. Não é um vídeo fácil de acompanhar. Assista mais de uma vez. Tentem o entender em sua integralidade. Tenham muita paciência para entender. Poucas pessoas conhecem sobre este tema. Prestem atenção. Então vamos lá. A lei de Benford foi observada pela primeira vez pelo astrônomo Simon Newcomb em 1881. Ele notou que as páginas iniciais das tabelas de logaritmos estavam mais desgastadas, sugerindo que os dígitos iniciais eram mais frequentemente utilizados. Essa observação levou a estudos posteriores, resultando na formulação da lei de Benford, que descreve a distribuição esperada dos dígitos iniciais em muitos conjuntos de dados do mundo real. A lei tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo auditoria e detecção de fraudes, devido à sua capacidade de identificar anomalias em conjuntos de dados numéricos. A distribuição de Benford prevê que o dígito 1 ocorra como o primeiro dígito em torno de 30% do tempo, e o dígito 9 apenas cerca de 5% do tempo, em muitos conjuntos de dados do mundo real. A identificação de uma possível fraude quando o número aparece menos vezes que os outros números pode ser realizada através de métodos de análise de dados, como a lei de Benford. A lei de Benford é uma teoria matemática que afirma que, em muitos tipos de dados, os dígitos mais baixos, 1, 2, 3, 4 e 5, aparecem mais frequentemente do que os dígitos mais altos, 6, 7, 8 e 9. Para aplicar a lei de Benford em um cenário de fraude, você pode seguir os passos abaixo. Coletar dados. Gere um conjunto de dados que contém as transações suspeitas. Análise de dados. Aplique a lei de Benford ao conjunto de dados coletado. Comparação com a distribuição predita. Confronte os dados investigados com a distribuição predita por Newcomb e Benford. Identificação de desvios. Identifique os desvios entre os dados observados e a distribuição predita. Avaliação da fraude. Avalie se os desvios se devem à variação aleatória ou à manipulação fraudulenta. É importante lembrar que a lei de Benford não é uma prova de fraude, mas sim um método de identificação de irregularidades em resultados de eleições simples. Além disso, o teste pode não revelar fraudes, embora existam, como por exemplo, nos casos em que as fraudes são realizadas de maneiras diferentes das previstas pela lei. Portanto, é fundamental acompanhar notícias sobre os novos tipos de golpes e manter-se atualizado e vigilante para reconhecer e prevenir fraudes. A lei de Benford pode ser utilizada para identificar desvios na distribuição de valores em obras públicas por meio da análise dos primeiros dígitos dos preços e custos envolvidos. A aplicação da lei de Benford permite verificar se a distribuição dos primeiros dígitos dos valores segue o padrão esperado, o que pode revelar possíveis irregularidades, tais como sobrepreços, superfaturamento e manipulação de dados. A identificação de desvios significativos da distribuição de Benford pode ser um indicativo de possíveis fraudes ou distorções nos valores relacionados às obras públicas, contribuindo assim para a detecção de irregularidades financeiras. Portanto, a lei de Benford pode ser uma ferramenta eficaz na auditoria de obras públicas, auxiliando na identificação de desvios na distribuição de valores e na detecção de possíveis irregularidades financeiras. O que diz a lei de Benford? A lei de Benford se aplica apenas a valores que passam por várias ordens de magnitude. Ou seja, se pegarmos uma série de valores em um intervalo de 1 a 10, não observaremos este fenômeno. A lei de Benford afirma que em ordens de grande magnitude, ou seja em uma grande escala numérica, o número 1 tem 30% mais chances de aparecer como primeiro dígito. Veja a seguir exemplos da lei de Benford. Exemplo da lei de Benford. O melhor exemplo prático da lei de Benford envolve bilhetes de rifa. Imagine que você está emitindo os bilhetes em uma sequência numérica e contando a probabilidade de pegar da pilha um bilhete que tenha o número 1 como primeiro dígito. Nós começamos pelo primeiro bilhete, número 1, e neste caso a probabilidade é 100%. Quando adicionamos o bilhete número 2, a probabilidade cai para 50%. Ao adicionar o terceiro bilhete, a probabilidade cai para aproximadamente 33%.
Quando chegamos a 9 bilhetes, as chances do número do bilhete começar com 1 são de 11%, mas quando adicionamos o 10º bilhete, a probabilidade começa a subir. Quando chegamos a 20 bilhetes, a probabilidade volta a cair gradualmente até atingirmos o 100º bilhete. No intervalo de 100 a 199 bilhetes, as chances aumentam, caindo novamente no intervalo de 200 a 999. E assim por diante. Como estamos lidando com potências de 10, as distâncias entre as subidas ou descidas das probabilidades vão se tornando cada vez maiores. Se aplicarmos os dados a uma escala logarítmica, o gráfico vai se parecer mais ou menos como uma serra. Em vez de unidades, escala logarítmica usa potências de 10 como intervalos. Ou seja, em vez de 1, 2, 3, 4, tem-se 1, 10, 100, 1000. Se continuarmos coletando as probabilidades até atingirmos um grande volume de amostras e depois calcularmos a média, chegaremos ao valor de 0,301, 30,1%. Para calcular a probabilidade de cada número ser o primeiro dígito, podemos usar a seguinte equação. Explicando a lei matemática de Benford. Agora você vai entender o que já comprovamos, porque o número 1 aparece mais como primeiro dígito em grandes escalas numéricas. Porque, quando começamos a contar uma sequência numérica, o ponto de partida é o 1. Você precisa passar pelo 1 para chegar ao 7, da mesma forma que precisa passar pelo 10 para chegar ao 40, e passar pelo 100 para chegar ao 300. Nada garante que o seu primeiro dígito será 1. Mas, se por algum motivo ele for 9, haveria ao menos a possibilidade dele ser 1, pois, ao contar o que quer que seja que o 9 representa neste caso, a contagem necessariamente começaria por 1. Veja a seguir como aplicar a lei de Benford em diferentes ocasiões. Aplicações da lei de Benford. Agora você deve estar se perguntando, mas como aplicar a lei de Benford no meu dia a dia? Este fenômeno pode ser observado em amostras grandes que passam por várias ordens de magnitude. Um exemplo perfeito seria a população das cidades ao redor do mundo, que também seguem o princípio de Pareto. Via de regra, se os valores de uma amostra passam por várias ordens de magnitude, provavelmente seguirão a lei de Benford, especialmente se estiverem em uma distribuição assimétrica positiva, quando a mediana é menor que a média. 10 aplicações práticas da lei de Benford. Dados financeiros, contábeis e de empréstimos. Transações de cartão de crédito, saldos bancários, valores de ações. PIB nacionais, populações de cidades ao redor do mundo. Valores de pedidos, estoque, transações, reembolsos. Tecnologia da informação, tamanhos de arquivos em computadores. Biologia, comprimentos de proteínas. Física, comprimentos de onda em espectroscopia atômica, tempo de vida de hadrons, perda de energia rotacional de pulsares, entre outros. Contabilidade e finança, detecção de fraudes fiscais. Política, detecção de fraudes eleitorais. Microeconomia, treinamento de percepções sobre aleatoriedade e probabilidade. Aposto que, a partir de agora, você verá números aparentemente aleatórios com outros olhos. A lei de Benford é uma teoria matemática que afirma que, em muitos conjuntos de dados, os números começam com um dígito específico com maior frequência do que seria esperado por chance. Essa lei pode ser aplicada na auditoria para detectar fraudes e manipulação de resultados financeiros. Aqui estão algumas maneiras como a lei de Benford é aplicada na auditoria. Análise de dados. A lei de Benford pode ser aplicada a diferentes tipos de dados, como contas a pagar, notas fiscais e outros registros financeiros. Testes estatísticos. Os testes estatísticos, como o teste Chi-quadrado, podem ser usados para verificar se os números seguem a distribuição de Benford. Softwares de auditoria. Alguns softwares de auditoria, como o Audit Command Language, ACL, contêm algoritmos para aplicar a lei de Benford em conjuntos de dados. Amostra de dados. A lei de Benford pode ser aplicada na seleção da amostra para auditoria, como no caso do Expresso DF-Sul no Distrito Federal, onde a nova metodologia revelou 73,40% do superfaturamento apontado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Comparação com outras técnicas.
A lei de Benford pode ser usada em conjunto com outras técnicas de auditoria, como a curva ABC, para aumentar as possibilidades de detecção de fraudes. No entanto, é importante lembrar que a lei de Benford não é aplicável em todos os conjuntos de dados e pode ser influenciada por fatores como a escala e a manipulação deliberada dos números. Portanto, a lei de Benford deve ser usada como uma ferramenta adicional na auditoria, em vez de uma ferramenta exclusiva. Embora a lei de Benford seja uma ferramenta útil na detecção de fraudes e manipulação de dados financeiros, ela também apresenta algumas limitações na sua aplicação na auditoria. Aqui estão algumas delas. Limitações de escala. A lei de Benford é mais eficaz em conjuntos de dados grandes e diversificados. Em conjuntos de dados menores, a distribuição de Benford pode não ser tão evidente. Limitações de tipo de dados. Nem todos os tipos de dados financeiros são adequados para a aplicação da lei de Benford. Alguns tipos de dados, como números de série e códigos de barras, não seguem a distribuição de Benford. Manipulação deliberada. A lei de Benford pode ser influenciada por manipulação deliberada dos dados financeiros. Os fraudadores podem ajustar os números para que eles sigam a distribuição de Benford e, assim, evitar a detecção. Exceções à distribuição de Benford. Embora a maioria dos conjuntos de dados financeiros siga a distribuição de Benford, existem algumas exceções. Por exemplo, a distribuição de Benford não se aplica a números que são limitados por um valor máximo, como números de telefone. Limitações dos testes estatísticos. Os testes estatísticos usados para verificar se os números seguem a distribuição de Benford também apresentam limitações. Esses testes podem não ser sensíveis o suficiente para detectar manipulação de dados financeiros. Portanto, é importante que os auditores usem a lei de Benford como uma ferramenta adicional na auditoria, em vez de uma ferramenta exclusiva. A lei de Benford deve ser usada em conjunto com outras técnicas de auditoria para aumentar as possibilidades de detecção de fraudes e manipulação de dados financeiros. A aplicação da lei de Benford na auditoria oferece diversos benefícios, tais como detecção de fraudes. A lei de Benford é considerada uma ferramenta simples e eficaz para auxiliar os auditores na detecção de fraudes. Ela pode ajudar a identificar possíveis manipulações de dados financeiros, uma vez que os números fraudados podem não seguir a distribuição esperada pela lei. Controle de registros contábeis. A lei de Benford pode ser utilizada como uma ferramenta de controle pelos auditores para verificar a conformidade dos registros contábeis. Ela auxilia na identificação de padrões anômalos nos dados, o que pode indicar a presença de erros ou fraudes. Tomada de decisão. A aplicação da lei de Benford na auditoria beneficia os diversos stakeholders que utilizam a informação financeira como base para a tomada de decisões, fornecendo maior confiabilidade e integridade aos dados analisados. Portanto, a aplicação da lei de Benford na auditoria pode contribuir significativamente para a detecção de irregularidades nos dados financeiros, auxiliando os auditores no desempenho de suas funções de forma mais eficaz e eficiente. A lei de Benford pode ser aplicada em diferentes tipos de dados financeiros na auditoria, incluindo preços em auditorias de obras públicas, registros contábeis, dados macroeconômicos, dados bancários, dados eleitorais, entre outros. A lei de Benford é uma ferramenta de mineração de dados que permite uma seleção possivelmente mais precisa dos serviços das planilhas para análise de preço, além de auxiliar na identificação de padrões anômalos nos dados, o que pode indicar a presença de erros ou fraudes. A aplicação da lei de Benford na auditoria pode contribuir significativamente para a detecção de irregularidades nos dados financeiros, auxiliando os auditores no desempenho de suas funções de forma mais eficaz e eficiente. A lei de Benford pode ser aplicada a todos os tipos de conjuntos de dados, não apenas aos dados financeiros, e pode ser usada para identificar padrões incomuns ou inesperados em diferentes tipos de dados. A aplicação da lei de Benford na auditoria de obras públicas oferece diversas vantagens, tais como detecção de irregularidades nos preços. A lei de Benford pode ser utilizada para identificar possíveis irregularidades nos preços e custos envolvidos em obras públicas, auxiliando na detecção de sobrepreços, superfaturamento e outras distorções financeiras. Ferramenta complementar. A lei de Benford pode ser empregada como uma ferramenta complementar às técnicas tradicionais de auditoria, fornecendo uma abordagem adicional para a detecção de possíveis fraudes e manipulações de dados financeiros. Eficiência na alocação de recursos.
A aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas contribui para a promoção de uma melhor alocação dos recursos escassos, auxiliando os órgãos de controle na identificação de possíveis desvios e na garantia da economicidade dos investimentos governamentais. Portanto, a aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas oferece vantagens significativas, tais como a detecção de irregularidades nos preços, o aprimoramento das práticas de auditoria e a promoção da eficiência na alocação de recursos. A aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas pode contribuir para a eficiência e transparência do processo de auditoria de diversas maneiras, tais como identificação de possíveis irregularidades. A Lei de Benford pode ser utilizada para identificar possíveis irregularidades nos preços e custos envolvidos nas obras públicas, auxiliando na detecção de sobrepreços, superfaturamento e outras distorções financeiras. Aprimoramento das práticas de auditoria. A aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas pode aprimorar as práticas de auditoria, fornecendo uma abordagem adicional para a detecção de possíveis fraudes e manipulações de dados financeiros. Promoção da transparência. A aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas pode contribuir para a promoção da transparência no processo de auditoria, permitindo que os resultados sejam facilmente compreendidos e verificados por todos os envolvidos. Melhoria na alocação de recursos. A aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas pode contribuir para a melhoria na alocação de recursos, auxiliando os órgãos de controle na identificação de possíveis desvios e na garantia da economicidade dos investimentos governamentais. Portanto, a aplicação da Lei de Benford na auditoria de obras públicas pode contribuir significativamente para a eficiência e transparência do processo de auditoria, auxiliando na identificação de possíveis irregularidades, aprimorando as práticas de auditoria e promovendo a transparência e a melhoria na alocação de recursos. Não esqueçam. Esta teoria vale para qualquer processo que vocês estão envolvidos. Todos os processos. Então, boa sorte. Realizem. O conhecimento é preguiçoso, pois nós temos preguiça em o buscar. Carlos Holtz.